O Alerj Debate está de volta falando sobre células, tronco e medicina regenerativa. Doutor, quais são as diferenças existentes entre as células tronco adultas e embrionárias? As células tronco embrionárias, elas são de duas grandes categorias. Aquelas que são totipotentes, isto é, uma célula tronco é capaz de gerar um indivíduo inteiro. Isto é nos primórdios do desenvolvimento, mais ou menos do momento da fecundação até mais ou menos 3, 4 dias, quando o ovo está dividido em 8 células. São células tronco totipotentes. E mais adiante, por volta do 6º, 7º dia, quando as células tronco são pluripotentes. Ela não tem a potencialidade de fazer, por exemplo, placenta, mas tem a potencialidade de fazer de fabricar qualquer célula dos tecidos do corpo, né? Então são essas as células tronco pluripotentes que são as chamadas células tronco embrionárias. Sim. E as células tronco adultas, elas estão presentes em qualquer órgão. Nós temos células tronco adultas no sistema nervoso, no tecido muscular cardíaco, no tecido muscular esquelético, na epiderme, na derme, no fígado, no pâncreas, na medula óssea, que são das mais utilizadas. Isso significa que aumenta o número de curas de doenças? Não, na verdade, as células tronco embrionárias, elas têm uma potencialidade de, quando introduzidas no organismo, gerar câncer com muito mais facilidade do que as adultas, a chamada tumorigênese. Sim. Também para que nós possamos utilizar uma célula tronco embrionária, se é num indivíduo do sexo masculino, nós precisamos, se utilizarmos o espermatozoide dele, precisamos de um óvulo de uma doadora. Esse óvulo vai ser fecundado in vitro para o espermatozoide dele. Então, mas é um indivíduo novo que está surgindo ali. Então, nós precisamos ir até o estágio de blastocisto e retirar a célula tronco embrionária pluripotente ao 7º dia, mais ou menos. Então, nesse caso, nós estamos utilizando uma célula que cujos genes estão produzindo proteínas estranhas ao organismo. Então, isso provoca uma imunogenicidade, ele vai fazer anticorpos contra aquelas células. Em terceiro lugar, o problema é ético, porque desde o momento que você, não é religioso apenas, é ético, é bioético mesmo. Sim. Desde o momento que você retira a vida que já se formou no momento da fecundação, você está praticando um crime, creio eu. Mas há médicos que não pensam dessa forma, né? Há controvérsias sobre esse aspecto, né? Sobre esse assunto. Eu não tenho dúvidas alguma, depois de 40 anos de estudo de embriologia, professor de embriologia que eu sou aposentado da UERJ, da UFRJ, Sim. de que a vida começa no momento da fecundação. Ou seja, no momento do pareamento dos cromosomas paternos e maternos, eles se cruzam e naquele momento começa a vida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Isso não tem nada de religioso nisso. Sim. Por acaso a religião acha que é assim também. Certo. Doutor Gerson, uma questão para meu e nosso esclarecimento. A célula tronco que está no rim, está no fígado, ela tem uma atividade específica para ali, ela já está com foco naquele organismo, naquele órgão, ou ela pode ser utilizada em qualquer... Não, exatamente. Em continuação, a resposta que eu dei para a Patrícia, e agora a sua também, a célula tronco, quando ela pode estar em qualquer órgão, né, depois que sai do estádio de blastocisto, vai formar o disco didérmico, depois disco tridérmico, e vai formar o embrião em si. O embrião é só a partir da 3ª semana. Nós temos ali o estádio de pluripotente passa para multipotente. Então, nós temos células multipotentes, são chamadas adultas, no sistema nervoso, no fígado, no baço, em vários órgãos, né? Existe um mecanismo que foi descoberto por volta de 2001, 2002, que é o mecanismo da transdiferenciação. Esse mecanismo da transdiferenciação nós conseguimos isolar uma célula tronco nervosa, por exemplo, do tecido nervoso, de alguma região do tecido nervoso, e podemos transformá-la em sangue, por exemplo. Podemos transformá-la em hepatócito, célula do fígado, para regenerar uma cirrose. Podemos transformá-la numa célula muscular esquelética e assim por diante. Do mesmo modo que a medula óssea possui células tronco
multipotentes adultas, são as chamadas células tronco adultas, estão corriqueiramente comentadas, né? E que nós podemos transdiferenciá-las em qualquer tecido. Eu posso fabricar célula hepática e transfundir num indivíduo cirrótico e fazer a regeneração desse fígado. Cirrose que pode ser causada por uma hepatite B, por um uso alcoólico moderado, ou hepatite C, por transfusão, etc, etc. E do mesmo modo que há 10 anos já se conhece isso após pesquisas em camundongos e ratos e hamsters, né? Que nós podemos transdiferenciar essas células em células produtoras de insulina para o diabetes. E os chineses fizeram um trabalho, um grupo de chineses fez um trabalho notável o ano passado. Nós temos um brasileiro, o Dr. Voltarelli, que em Ribeirão Preto ele faz um trabalho muito interessante utilizando células-tronco da medula óssea e transfundindo-as em indivíduos para a cura do diabetes. Tem bons resultados. Os chineses fizeram um trabalho espetacular, que eles puseram tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, pegaram células-tronco da medula óssea e conseguiram, in vitro, transformá-las em células produtoras de insulina. Doutor Gerson, uma questão importante, de uns anos para cá, o que a gente assiste são, na hora do parto, as pessoas têm a opção de guardar parte do cordão umbilical. Isso. Essa é uma questão também relacionada a esse tema? Há uma corrente que prefere, no momento do parto, retirar células do cordão umbilical, ou daquele sangue que fica do cordão umbilical para a placenta, e reservá-lo, porque elas contêm, esse sangue contém uma grande quantidade de células-tronco adultas. E aí, naturalmente, tem que reservar, e tem que guardar no frio, etc, etc. Elas vão ser úteis a esse indivíduo, congeladas, e vão ser úteis o resto da vida do indivíduo. No entanto, isto causa alguma despesa para a pessoa, né? Isso ainda muito caro, fazer isso? Depende. Cerca de R$5.000. Isso aí é oneroso. Para a célula tronca da medula óssea, basta usar um aparelho de aférese, a leucoaférese, e esse aparelhinho, que é mais ou menos uma maleta, 3 palmos, 2 palmos, né, que pode ser colocado numa mesa. Sim. O indivíduo em ambulatório pode-se retirar o sangue desse indivíduo, passa por dentro desse aparelho de aférese, é uma leucoaférese, né? Podemos fazer paquetaférese, etc., mas isso é uma leucoaférese. E aí, então, o sangue volta para o indivíduo através de outra veia e, nesse aparelho, ela vai separando as células-tronco. Depois de nós termos uma boa quantidade, alguns milhões de células-tronco desse indivíduo, são células-tronco que saíram da medula óssea, vieram para o sangue periférico. Simplesmente, elas são tratadas in vitro para produzir células cardíacas, cardiomiócitos, para produzir células hepáticas, células produtoras de insulina do pâncreas, para diabetes, né? etc, etc. Eu vou pedir mais um minutinho. O Alerj Debate faz mais um intervalo. Não sai daí, não.